Existem lugares no mundo que carregam mais do que história. Lugares que guardam segredos enterrados em suas fundações. Memórias que se recusam a morrer. E uma energia que não pode ser medida por nenhum instrumento científico. Apenas sentida na pele, no frio que percorre a espinha, no arrepio inexplicável que te faz olhar por cima do ombro. E quando você entra nesses lugares, algo acontece. Algo que a ciência não consegue explicar, que a lógica se recusa a aceitar. Uma troca silenciosa se faz, e uma vez que você cruza essa linha invisível, já não sai mais o mesmo. Esta é a história de Rafael Montenegro, um homem comum que descobriu que nem todos os hotéis foram construídos apenas para hospedar os vivos. E se você ainda acredita que tudo neste mundo tem uma explicação racional, prepare-se, porque depois desta história, talvez você nunca mais durma tranquilo em um hotel desconhecido. Rafael Montenegro, 33 anos. Técnico de informática especializado em sistemas bancários. Solteiro por opção. Apaixonado por café forte que preparava em uma cafeteira italiana herdada da avó. E colecionador de livros antigos que comprava em sebos espalhados pelo interior. Trabalhava para uma empresa terceirizada que o enviava constantemente para cidades pequenas, lugares esquecidos pelo tempo onde bancos ainda operavam com sistemas dos anos 90. Rafael adorava essas viagens. O silêncio das estradas desertas, o isolamento, a paz de não ter que explicar para ninguém seus horários ou paradeiros. Mas naquela terça-feira de outubro, algo estava diferente. Desde que saiu de Belo Horizonte pela manhã, uma sensação estranha o acompanhava. O céu estava pesado, não exatamente nublado, mas como se uma pressão invisível pairasse sobre tudo. O rádio do carro começou a captar interferências estranhas. Vozes sussurrando em idiomas que ele não conseguia identificar. Música que parecia vir de décadas passadas. Rafael atribuiu tudo à região montanhosa, às torres de transmissão ruins do interior. Afinal, ele era um homem da tecnologia, acostumado a encontrar explicações lógicas para anomalias eletrônicas. Mas o que ele não sabia era que estava se dirigindo para um lugar onde a tecnologia se curvava diante de forças muito mais antigas. Passava-lhe um nome que não aparecia nem no GPS mais atualizado. Rafael teve que parar 3 vezes para pedir informações. E cada pessoa que mencionava o nome da cidade fazia uma expressão estranha, como se tivesse sentido um gosto amargo na boca. Passava-lhe. Por que você quer ir lá? Perguntou um frentista em um posto de gasolina isolado. Trabalho. Rafael respondeu simplesmente. O homem balançou a cabeça lentamente. Já é tarde. Se eu fosse você, deixaria para amanhã cedo. Mas Rafael tinha prazos a cumprir, relatórios para entregar. Continuou dirigindo enquanto o sol se punha rapidamente atrás das montanhas, tingindo o céu de um vermelho que parecia mais sangue do que luz natural. Quando finalmente chegou a Passava-lhe, eram quase 19 horas. A cidade era menor do que imaginava, talvez 10 quarteirões no total. Casas antigas com jardins mal cuidados, postes de luz que piscavam intermitentemente. As ruas estavam desertas, completamente desertas, como se toda a população tivesse simplesmente desaparecido. O único sinal de vida era uma placa de neon piscando. Hotel Presidente, desde 1952. O edifício era imponente para uma cidade tão pequena. 4 andares de arquitetura dos anos 50, com janelas altas e uma fachada que já foi elegante. Mas agora mostrava sinais de décadas de deterioração. Algumas janelas estavam tapadas com madeira compensada. Outras tinham cortinas que pareciam não ter sido abertas em anos. Rafael estacionou o carro em frente ao hotel e notou algo estranho. Não havia nenhum outro veículo na rua. Nenhum. Como se Passavalle fosse uma cidade fantasma que ainda mantinha as luzes acesas por hábito. A porta de entrada do hotel era pesada, de madeira escura com vidros decorativos que distorciam a visão. Quando Rafael a empurrou, ela gemeu como se não tivesse sido aberta em semanas. O lobby era uma cápsula do tempo. Móveis de couro rachado, tapetes persas desbotados, um
Lustre de cristal com várias lâmpadas queimadas. O ar cheirava a mofo, cigarro antigo e algo mais. Algo doce e enjoativo que Rafael não conseguia identificar. Atrás do balcão da recepção estava um homem que parecia ter a mesma idade do hotel, cabelos brancos ralos, óculos grossos e um olhar que tinha visto coisas demais. Ele estava lendo um jornal amarelado quando Rafael se aproximou. "Boa noite", disse Rafael, tentando soar casual. "Tenho uma reserva." Rafael Montenegro. O atendente levantou os olhos lentamente, como se estivesse acordando de um sonho. Olhou para Rafael por longos segundos, depois para o computador antigo à sua frente. "Montenegro", murmurou digitando com 2 dedos. "Quarto 303. Isso mesmo." O homem hesitou, suas mãos parando sobre o teclado. "Faz muito tempo que ninguém se hospeda no 3º andar. Algum problema?" "Não, não exatamente um problema." O atendente puxou uma gaveta e retirou uma chave física. Não um cartão eletrônico, mas uma chave de metal antiga, com um chaveiro pesado. Os hóspedes costumam preferir outros andares, mais movimentados. Rafael olhou ao redor. O hotel estava completamente silencioso. Não havia som de televisores, conversas ou qualquer sinal de outros hóspedes. "Quantas pessoas estão hospedadas hoje?" O atendente evitou contato visual. "Você." Ele entregou a chave, suas mãos tremendo ligeiramente. O elevador às vezes trava entre o 2º e 3º andar. Se isso acontecer, espere. Ele sempre volta a funcionar. Eventualmente. Rafael pegou a chave, que estava gelada apesar do calor da noite. O número 303 estava gravado no metal, mas os números pareciam ter sido corroídos pelo tempo, como se algo tivesse tentado apagá-los. O elevador era uma relíquia dos anos 50, com grades de ferro que precisavam ser puxadas manualmente. Quando Rafael apertou o botão do 3º andar, a máquina subiu com gemidos mecânicos que ecoavam pelo poço vazio. Entre o 2º e 3º andar, exatamente como o atendente havia previsto, o elevador parou. Rafael esperou, ouvindo apenas o zunido elétrico dos cabos. Foi então que percebeu algo estranho. Podia ouvir música vindo de algum lugar. Uma valsa antiga, tocada em um piano desafinado. Depois de 2 minutos que pareceram eternos, o elevador voltou a se mover. As portas se abriram para um corredor que parecia pertencer a outro hotel. Enquanto o lobby tinha um ar decadente mas habitado, o 3º andar estava morto. O tapete vermelho estava gasto em alguns pontos específicos, como se pessoas tivessem andado exatamente nos mesmos lugares durante décadas. As luminárias eram mais antigas. Algumas piscavam fracamente. Rafael caminhou pelo corredor, contando os quartos. 301, 302. E então notou algo que o fez parar. A câmera de segurança no final do corredor estava virada completamente para a parede, como se alguém tivesse deliberadamente a movido para não filmar o que acontecia. Ali, mais estranho ainda, havia apenas 3 quartos no andar: 301, 302 e 303. Mas o corredor era longo o suficiente para acomodar pelo menos 6 quartos. Era como se metade do andar tivesse sido removida. A porta do quarto 303 era igual às outras, mas Rafael sentiu um frio na barriga ao inserir a chave. A fechadura girou com um clique que ecoou pelo corredor vazio. O quarto era surpreendentemente grande. Móveis antigos, mas bem conservados. Uma cama de casal com cabeceira de madeira entalhada. Um guarda-roupa imenso que ocupava toda uma parede. Uma escrivaninha com uma cadeira de espaldar alto. E no canto próximo à janela, uma poltrona de couro voltada para fora, como se alguém costumasse sentar ali para observar a rua. Mas era o espelho que dominava o ambiente, fixado na parede acima da cômoda. Era maior que o necessário, quase do tamanho de uma porta. A moldura era de madeira escura, entalhada com figuras que pareciam dançar nas sombras quando Rafael não estava olhando diretamente. O frio do quarto não vinha do ar-condicionado, que nem estava funcionando,
Era um frio úmido, pesado, que parecia emanar das próprias paredes. Rafael colocou sua mala sobre a cama e começou a inspecionar o ambiente. Procurou por sinais de que alguém havia usado o quarto recentemente. Cabelos no banheiro, marcas no pó, qualquer indício de ocupação anterior. Nada. O quarto estava impecavelmente limpo, mas com aquela limpeza artificial de lugares que ninguém habita. Foi ao banheiro. Pequeno, com azulejos brancos que já foram brancos. Uma banheira com pés de ferro e uma torneira que pingava em um ritmo hipnótico. Quando abriu a torneira, a água saiu marrom nos primeiros segundos. Depois ficou clara. No reflexo do espelho do banheiro, Rafael viu algo que o fez olhar 2 vezes. Por uma fração de segundo, pareceu que havia alguém atrás dele. Virou-se rapidamente. Nada. Cansaço. Da viagem, murmurou para si mesmo. Voltou ao quarto principal e decidiu trabalhar um pouco antes de dormir. Abriu o laptop na escrivaninha, mas a conexão de internet era intermitente. Quando conseguia conectar, recebia apenas páginas em branco ou mensagens de erro que não faziam sentido. Às 22h, decidiu se preparar para dormir. Trancou a porta, 2 voltas na chave, como sempre fazia. Verificou se a janela estava fechada. Deixou a luz do banheiro acesa, um hábito da infância que nunca conseguiu abandonar. Foi então que notou. A poltrona no canto estava ligeiramente virada para dentro do quarto. Tinha certeza de que quando chegou, ela estava voltada para a janela. Rafael acordou às 2h33 da manhã. Não foi um despertar gradual. Seus olhos se abriram de uma vez, como se alguém tivesse acendido um interruptor em sua mente. O quarto estava exatamente como havia deixado, mas algo estava diferente. Silêncio. Não era apenas a ausência de som. Era um silêncio ativo, pesado, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. E então, vindo da parede atrás da cabeceira da cama, Rafael ouviu sussurros. Não eram palavras claras, mas definitivamente vozes humanas. Conversas baixas, íntimas, como se pessoas estivessem discutindo segredos do outro lado da parede. Rafael se levantou e encostou o ouvido na parede. Os sussurros ficaram mais claros. Eram pelo menos 2 vozes, uma masculina e uma feminina, falando em tom urgente sobre algo que ele não conseguia entender. As palavras se misturavam, formando uma melodia estranha e hipnótica. Lembrou-se do layout do hotel. O quarto 304 deveria estar do outro lado daquela parede, mas não havia quarto 304. O corredor terminava no 303. Os sussurros pararam abruptamente. Rafael voltou para a cama, mas manteve os ouvidos atentos. 15 minutos depois, ouviu passos no corredor. Passos lentos, deliberados, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre o tapete grosso. Os passos pararam em frente à sua porta. Rafael prendeu a respiração. Podia ver a sombra de 2 pés bloqueando a fresta de luz que vinha do corredor. Alguém estava parado ali, completamente imóvel. Depois de eternos 5 minutos, os passos recomeçaram, afastando-se pela direção do elevador. Rafael esperou mais alguns minutos antes de reunir coragem para abrir a porta e olhar o corredor. Estava vazio, mas havia algo novo, um cheiro doce no ar, como flores murchas ou perfume antigo. Foi quando viu a mulher. Ela estava parada em frente ao quarto 305. Um quarto que Rafael tinha certeza de que não existia quando chegou. Era alta, usando um vestido branco que parecia ser da década de 1950. Cabelos longos e escuros caindo sobre os ombros. Com licença, Rafael chamou baixinho. A mulher se virou lentamente e Rafael sentiu seu sangue gelar. Onde deveriam estar os olhos? Havia apenas 2 cavidades escuras e profundas. Sua boca se moveu como se estivesse tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. Rafael recuou para dentro do quarto e fechou a porta, rapidamente, encostando-se contra ela. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito.
Quando finalmente reuniu coragem para se afastar da porta, Rafael notou algo que definitivamente não estava lá antes. Uma carta sobre o chão. Ao lado da cama, o envelope era de papel amarelado, sem remetente ou destinatário. A carta dentro estava escrita à mão, em uma caligrafia elegante mas tremida. Se você encontrou esta carta, é porque ele permitiu. Ele escolhe quem pode lê-la. E agora você foi escolhido. Meu nome era Helena Vasquez. Hospedei-me neste quarto em março de 1963, durante minha lua de mel. Meu marido José estava no quarto ao lado, o 304, que agora não existe mais. Na nossa terceira noite, aqui, José desapareceu. Simplesmente se desvaneceu do quarto trancado. O gerente disse que nunca houve um quarto 304, que eu estava sozinha desde o primeiro dia. Mas eu me lembro de tudo. Se você está lendo isso, é porque Elias precisa de alguém novo, alguém para substituir. Ele tem estado sozinho por muito tempo, e a solidão o deixou faminto. Por favor, siga estas regras se quiser sobreviver até o amanhecer. 1. Não olhe no espelho por mais de 7 segundos seguidos. 2. Não responda se chamarem seu nome depois das 2h33 da manhã. 3. Não tente sair do quarto antes do amanhecer. 4. Se vir a poltrona se mover sozinha, não olhe diretamente para ela. 5. Acima de tudo, não deixe Elias saber que você pode vê-lo. Se você conseguir passar esta noite, vá embora imediatamente. Não olhe para trás. Não volte jamais. Mas, se você não conseguir, bem, talvez seja sua vez de escrever uma carta para o próximo. Helena, 1963. E depois, uma linha adicional. Ele está sempre na poltrona. Sempre esteve. Rafael leu a carta 3 vezes. Suas mãos tremendo. Olhou para a poltrona no canto do quarto e sentiu um frio percorrer sua espinha. A poltrona agora estava claramente voltada para a cama. E havia uma depressão no assento, como se alguém estivesse sentado ali. Ignorando a terceira regra da carta, Rafael abriu seu laptop e tentou se conectar à internet. Desta vez, a conexão funcionou perfeitamente. Rápida demais para um hotel antigo no interior. Pesquisou por Hotel Presidente Passavalle e encontrou pouquíssimas informações. A maioria dos links levava a páginas em branco ou mensagens de erro, mas conseguiu encontrar um blog abandonado de 2009, mantido por um investigador paranormal amador. O Hotel Presidente foi construído em 1952 por Joaquim Presidente, um empresário local que queria transformar Passavalle num destino turístico. O hotel nunca foi um sucesso comercial, mas sobreviveu, atendendo viajantes ocasionais. Os problemas começaram em 1962, quando uma série de hóspedes desapareceu sem deixar rastros. Sempre do terceiro andar. Sempre de quartos com numeração terminada em 3 ou 4. O caso mais documentado é o de Helena e José Vasquez, um casal em lua de mel que se hospedou em março de 1963. Segundo relatórios policiais da época, Helena insistia que seu marido havia desaparecido do quarto 304, mas os funcionários do hotel juravam que ela havia se registrado sozinha e que nunca existiu um quarto 304. Em 1978, um homem chamado Elias Mendoza se hospedou no quarto 303. Era vendedor de enciclopédias. Estava viajando a trabalho. Na manhã seguinte, foi encontrado morto em seu quarto, aparentemente de parada cardíaca. Tinha apenas 34 anos e nenhum histórico de problemas no coração. Mas aqui fica estranho. Elias foi encontrado sentado na poltrona do quarto, vestido com roupas que não eram suas. Um terno dos anos 1950. E seus olhos, segundo o relatório do legista, seus olhos haviam sido removidos cirurgicamente. Após a morte de Elias, o hotel tentou fechar várias vezes, mas sempre que um novo proprietário assumia, aconteciam incidentes, incêndios misteriosos, mortes inexplicáveis ou os novos donos simplesmente desapareciam. Atualmente,
O hotel funciona com apenas um funcionário. Um senhor idoso que trabalha lá desde 1960. Ninguém sabe seu nome real. Todos o chamam apenas de porteiro. Rafael parou de ler. O mesmo atendente que o recebeu estava lá desde 1960. Isso faria dele um homem de mais de 80 anos, mas não parecia ter mais de 60. Continuou pesquisando e encontrou uma digitalização de jornal local de 1978. Morte misteriosa no Hotel Presidente. Elias Mendoza, 34. Foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas no Hotel Presidente. Segundo a polícia, não há sinais de violência, mas o corpo apresentava características inexplicáveis. O resto do artigo estava ilegível, mas havia uma foto de Elias. Rafael sentiu seu coração parar. Era exatamente igual a ele. Não parecido, igual. Como se fosse a mesma pessoa. Rafael fechou o laptop com força e olhou para o espelho grande acima da cômoda. Pela primeira vez, prestou atenção real no seu reflexo. Lá estava ele, cabelos castanhos, barba por fazer, camiseta branca. Mas havia algo errado com seus olhos no reflexo. Pareciam mais escuros, mais vazios. Lembrou-se da primeira regra da carta: não olhar no espelho por mais de 7 segundos. Já estava olhando há pelo menos 10. Foi quando viu Elias. Ele estava no reflexo, sentado na poltrona atrás de Rafael, exatamente igual à foto do jornal, usando o mesmo terno dos anos 1950. Mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas cavidades negras e profundas. Rafael se virou rapidamente para olhar a poltrona real. Estava vazia. Olhou de volta para o espelho. Elias ainda estava lá, no reflexo, mas agora estava de pé e estava sorrindo. O reflexo de Elias se moveu independentemente da realidade. Caminhou até ficar atrás do reflexo de Rafael e colocou as mãos sobre seus ombros. Rafael podia sentir o frio, mas quando olhou para baixo, não viu mãos em seus ombros. A boca de Elias se moveu, formando palavras que Rafael conseguiu ler nos lábios. Minha vez de sair. Rafael se afastou do espelho, mas continuou observando, pelo canto do olho. O reflexo de Elias acenou para ele e apontou para a poltrona. Quando Rafael olhou para a poltrona real, ela estava afundada como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O resto da noite se passou em vigília aterrorizante. Rafael sentou-se na cama, de costas para a parede, observando cada sombra, cada movimento no quarto. A poltrona continuava se movendo sozinha, girando lentamente como se alguém estivesse se acomodando nela. Às vezes, Rafael podia ouvir o couro rangendo sob um peso invisível. Às 4h15, a temperatura do quarto despencou. Rafael podia ver sua própria respiração formando vapor no ar. As paredes começaram a ranger como se o próprio edifício estivesse se contraindo. Foi então que ouviu sua própria voz vindo do corredor. Rafael. Rafael Montenegro. A voz era igual à sua, mas com um tom mais grave, mais antigo. Como se fosse sua voz filtrada através de décadas de solidão. Rafael. É hora de trocar de lugar. Rafael lembrou-se da segunda regra: não responder se chamarem seu nome depois das 2h33. Mordeu a língua com força para não responder instintivamente. A voz continuou chamando por quase 1 hora. Às vezes sussurrando seu nome como uma oração. Outras vezes gritando com desespero. Sempre com sua própria voz. Às 5h30, tudo parou abruptamente. O frio desapareceu. A poltrona parou de se mover. O silêncio voltou. Rafael esperou até ver os primeiros raios de sol entrando pela janela, antes de se mover. Quando o sol nasceu completamente, Rafael se levantou da cama. Seus músculos estavam duros pela tensão da noite. Mas ele estava vivo. Havia sobrevivido. Empacotou suas coisas rapidamente, sem tomar banho, sem se barbear. Queria sair dali o mais rápido possível. Mas quando tentou abrir a porta do quarto,
A chave não funcionou. Girou para um lado, para o outro, mas a fechadura não cedia. Era como se a porta tivesse sido soldada. Tentou a janela. Estava selada. Impossível de abrir. O pânico começou a tomar conta. Rafael bateu na porta. Gritou por ajuda, mas não houve resposta. Era como se o resto do hotel tivesse desaparecido. Foi então que ouviu passos no corredor. Passos pesados, determinados, se aproximando de sua porta. A maçaneta começou a girar lentamente do lado de fora. Rafael se afastou da porta, seu coração batendo descontroladamente. A porta se abriu sozinha, rangendo como um gemido. No corredor estava o atendente do lobby, mas algo estava diferente. Ele parecia mais jovem, mais sólido, e seus olhos não eram mais cansados, eram completamente negros. Hora do café da manhã. Senhor Montenegro, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor Elias está esperando por você. Rafael seguiu o atendente pelo corredor, mas algo estava errado. O corredor era mais longo do que lembrava, com muito mais quartos. As portas tinham números que não faziam sentido. 303, 304, 305, 306, indo até pelo menos 320. O elevador desceu suavemente, sem os gemidos mecânicos da noite anterior. Quando as portas se abriram no lobby, Rafael quase não reconheceu o lugar. O hotel estava movimentado. Dezenas de pessoas em roupas de diferentes épocas caminhavam pelo lobby. Alguns vestidos como nos anos 1950, outros com roupas mais modernas, mas todas com uma característica em comum. Nenhuma tinha olhos. Eles conversavam normalmente, riam, bebiam café, como se fosse uma manhã comum em um hotel próspero. Mas quando Rafael passou por eles, todos pararam e se viraram em sua direção. Suas cavidades oculares vazias fixadas nele. Uma mulher de vestido azul dos anos 1960 se aproximou. Você é novo aqui, disse ela com voz doce. Vai gostar. É muito pacífico depois que você se acostuma. Eu só quero ir embora, Rafael murmurou. A mulher riu. Claro que quer. Todos queremos, no início, mas depois você percebe, não há para onde ir. Nunca houve. O atendente apareceu ao lado, de Rafael. Senhor Elias está na sala de estar, disse apontando para uma porta que Rafael tinha certeza de que não existia na noite anterior. A sala de estar era elegante, decorada com móveis antigos e um piano de cauda no canto. Sentado, em uma poltrona de couro, a mesma poltrona que estava no quarto 303, estava Elias. Ele era exatamente como Rafael havia visto no espelho, mas agora podia vê-lo claramente na realidade. Usava um terno cinza bem cortado, cabelos penteados para trás com brilhantina, e onde deveriam estar os olhos, duas cavidades que pareciam se estender até o infinito. Rafael Montenegro, disse Elias, sua voz ecoando como se viesse de um poço profundo. Finalmente nos encontramos adequadamente. O que você quer? Rafael perguntou surpreso por conseguir falar. Elias sorriu, revelando dentes perfeitamente brancos. Quer? Eu não quero nada, meu caro. Eu preciso. Você vê. Eu tenho estado sozinho aqui por... Quanto tempo? 46 anos? O tempo passa diferente quando você está morto. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, Rafael podia ver Passavalle, mas não era a cidade que conhecia. Era próspera, movimentada, com carros dos anos 1950 nas ruas e pessoas bem vestidas caminhando pelas calçadas. Este é o meu mundo agora, continuou Elias. E o seu também. Você foi escolhido, Rafael. Escolhido para me fazer companhia, para me ajudar a manter este lugar vivo. Eu não escolhi nada. Ah, mas escolheu sim. No momento em que entrou no quarto 303, no momento em que leu a carta, no momento em que olhou no espelho, você escolheu. Talvez não conscientemente, mas escolheu. Elias se virou para Rafael, e apesar de não ter olhos,
Rafael sabia que estava sendo observado intensamente. A questão agora é: você vai aceitar graciosamente ou vai tornar as coisas difíceis para nós dois? Rafael correu. Não pensou. Não planejou. Apenas correu. Atravessou o lobby cheio de hóspedes sem olhos, empurrou a porta da frente do hotel e saiu para a rua. Mas a rua não era a mesma. Era Passavalle. Mas Passavalle de 1952. Carros antigos, estacionados perfeitamente alinhados. Pessoas vestidas como em filmes antigos. Lojas com placas de neon que anunciavam produtos que não existiam há décadas. Rafael correu pela rua principal, mas por mais que corresse, o hotel permanecia à mesma distância atrás dele. Era como se a cidade fosse uma esteira rolante, movendo-se na mesma velocidade que ele. As pessoas na rua o observavam passar, mas todas tinham a mesma característica terrível. Onde deveriam estar os olhos? Apenas escuridão. Uma criança brincando na calçada olhou para ele e acenou. Você vai gostar daqui, senhor, disse com voz infantil. Todo mundo gosta, depois de um tempo. Rafael parou de correr. Não adiantava. Não importava para onde fosse. Sempre voltava ao mesmo lugar. O hotel, a rua, as pessoas. Tudo era uma prisão disfarçada de normalidade. Foi quando percebeu que suas próprias mãos estavam ficando transparentes. De volta ao lobby do hotel, Rafael se olhou no espelho da recepção. Seu reflexo estava mudando. Sua pele ficava mais pálida. Suas roupas se transformavam lentamente em um terno dos anos 1950. E seus olhos estavam escurecendo. As íris desaparecendo gradualmente. É um processo natural, disse Elias, aparecendo atrás dele. Doloroso no início, mas depois é libertador. Você não precisa mais se preocupar com nada, sem trabalho, sem contas para pagar, sem solidão. Aqui, todos somos uma família. Uma família de mortos. Rafael murmurou. Mortos? Nós estamos mais vivos do que nunca. Apenas diferente. Você vai entender. Rafael sentiu uma dor aguda atrás dos olhos. Quando piscou, o mundo ficou escuro por um momento. Quando abriu os olhos novamente, podia ver coisas que não via antes. Podia ver as auras das pessoas. Podia ver através das paredes. Podia ver o passado e o presente simultaneamente. E podia ver a verdade sobre o hotel. O Hotel Presidente não era apenas um hotel. Era um ponto de intersecção entre mundos. Um lugar onde o tempo funcionava de forma diferente. Cada pessoa que havia desaparecido ali ainda estava lá, vivendo em camadas diferentes da realidade. Helena estava lá, eternamente procurando por José. José estava lá, eternamente tentando voltar para o quarto 304 que não existia mais. Dezenas de outras pessoas, todas presas em seus próprios loops temporais, todas mantendo o hotel vivo com sua energia residual. E Elias era o guardião, o primeiro a aceitar conscientemente sua nova existência, tornando-se o administrador deste mundo impossível. Você entende agora? Disse Elias, sua voz ecoando na mente de Rafael. Não é uma prisão, é um refúgio, um lugar onde nunca precisamos enfrentar a verdadeira morte, a verdadeira solidão do nada. Rafael olhou ao redor e viu todos os hóspedes, fantasmas o observando com algo que poderia ser compaixão. Eles haviam passado pelo mesmo processo, a mesma transformação, a mesma aceitação. E se eu recusar? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. Elias sorriu tristemente. Não há recusa, meu amigo. Você já está conosco. A única escolha é quão difícil você vai tornar a transição. Rafael acordou no banco da recepção. Sua cabeça latejava. Sua boca estava seca. E por um momento, apenas um momento, teve esperança de que tudo tivesse sido um pesadelo.
O lobby estava vazio e decadente novamente. O atendente não estava mais lá. A chave do quarto 303 estava em seu bolso. Mas quando verificou no computador da recepção, não havia registro de sua reserva. Correu para fora do hotel e olhou para cima. O edifício tinha apenas 2 andares. Não havia terceiro andar. Nunca havia havido. Mas quando olhou para baixo, viu suas próprias pegadas na poeira. Pegadas que levavam do quarto 303 ao lobby. Pegadas que não deveriam existir se o terceiro andar nunca tivesse existido. Em seu bolso, além da chave impossível, havia a carta de Helena. Mas agora havia algo mais escrito no final, em sua própria caligrafia. Para quem encontrar esta carta, meu nome é Rafael Montenegro. Hospedei-me no quarto 303 em outubro de 2024. Se você está lendo isso, significa que sou o próximo na fila. Elias está cansado de esperar. Por favor, não repita meus erros. Vá embora. Vá embora agora. Rafael não se lembrava de ter escrito aquelas palavras. Rafael voltou para Belo Horizonte, para sua vida normal. Trabalho, café forte, livros antigos. Mas algo havia mudado. Seus sonhos eram sempre sobre o hotel, sobre Elias, sobre o quarto 303 e, às vezes, quando se olhava no espelho, seus olhos pareciam um pouco mais escuros do que deveriam. 6 meses depois, recebeu um e-mail de trabalho. Nova cidade, novo sistema bancário para consertar. O nome da cidade não estava claro no e-mail. Algumas letras estavam borradas, como se tivessem sido digitadas com dedos trêmulos. Mas quando chegou ao destino, leu a placa na entrada da cidade. Bem-vindos a Passavalle. O hotel estava lá, exatamente como lembrava. A mesma fachada decadente, a mesma placa de neon piscando. E na recepção, o mesmo atendente de olhar cansado. Boa noite, disse o homem sorrindo pela primeira vez. Tenho uma reserva em seu nome. Quarto 303. Rafael pegou a chave, que estava quente em suas mãos, como se tivesse sido segurada por décadas por alguém que nunca a havia largado. No elevador, apertou o botão do terceiro andar e sorriu. Desta vez, sabia exatamente o que esperar. Desta vez, talvez fosse sua vez de escrever uma carta. Esta foi a história de Rafael Montenegro e o Hotel Presidente. Uma história que permanece sem explicação oficial, classificada pelos arquivos policiais de Minas Gerais como desaparecimento voluntário. Mas, se você algum dia estiver viajando pelo interior e encontrar uma cidade chamada Passavalle, se vir um hotel antigo com uma placa de neon piscando, talvez seja melhor procurar outro lugar para passar a noite, porque alguns lugares não foram feitos para os vivos. E uma vez que você entra neles, talvez descubra que a diferença entre vivo e morto não é tão clara quanto você pensava. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas persistente. E lembre-se, nem todo hotel oferece apenas hospedagem. Alguns oferecem residência permanente. Durma bem, se conseguir.